Vamos lá então, pessoal, a gente dá continuidade aqui aos nossos estudos nos clássicos do desenvolvimento econômico, lembrando que faltam mais 4 economistas para a gente concluir o estudo. Hoje nós vamos falar do Gunnar Myrdal, na próxima aula Michael Kalecki, depois o Raul Prebisch e por fim uma aula sobre Celso Furtado, que foi o nosso economista aí, brazuca, do tema do desenvolvimento econômico. Hoje então nós vamos falar do Myrdal, economista sueco, estudou em Estocolmo, se formou por lá, deu aula por lá. Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1987. Só que antes de nós prosseguir aqui, eu peço que você curta esse vídeo, que você assine o canal, recomende esse canal para as pessoas que gostam do tema do desenvolvimento econômico, para estudantes de economia e interessados em geral na matéria. Assim vocês ajudam bastante aqui o canal e quanto mais likes, mais curtidas e comentários aqui, o próprio algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é importante, é relevante e divulga para mais pessoas aí, fazendo o vídeo chegar a mais pessoas, tá bom, pessoal? Então curta aí, assine o canal e vamos em frente. Então hoje nós vamos falar sobre a contribuição do economista Gunnar Myrdal para o assunto do desenvolvimento econômico. O Myrdal, ele teve 2 eixos de contribuição muito importantes na vida dele. Um delas é a própria questão da teoria do desenvolvimento econômico e o estudo sobre o subdesenvolvimento, e a outra linha é sobre as desigualdades raciais, especificamente no caso dos Estados Unidos, em que nos anos 40 ele foi contratado pela Fundação Carnegie para fazer um estudo justamente sobre a questão racial nos Estados Unidos, e ele fez esse estudo, acabou saindo em livro chamado O Dilema Americano. Esse livro foi publicado em 1944, logo após a Segunda Guerra Mundial, e é um livro que se tornou realmente tão influente porque ele mostrou a tensão, trouxe à tona essa contradição que existe entre os ideais democráticos de liberdade, de igualdade que tinha nos Estados Unidos e com a realidade da desigualdade racial lá dentro. Então, o livro acabou influenciando aí legislação americana, decisões judiciais subsequentes a isso, enfim. Então, realmente foi a primeira e relevante contribuição do Gunnar Myrdal. Depois disso, ele adentra, ou retorna aos temas da economia. A própria tese de doutorado dele, em 1927, foi sobre a metodologia da teoria econômica, e ele publica em 1930, então, essa tese como livro, que se chamou Elemento Político na Teoria do Desenvolvimento Econômico. É justamente aí que ele vai fazer uma análise da questão metodológica da economia e dizer que a economia não tem neutralidade, como a economia neoclássica defendia e tal. Então aí ele já inaugura uma discussão, uma polêmica contra a escola neoclássica e também liberal, depois no fim das contas, e a qual ele vai se levantar contra toda a obra dele ao defender planejamento econômico para que os países pobres saíssem da condição de subdesenvolvidos. Ele vai abrir essa polêmica contra a perspectiva neoclássica e liberal, que defendiam que, deixando os países livres, eles por si só sairiam da pobreza. E o Gunnar Myrdal vai ser frontalmente contra essa perspectiva liberal, que é, aliás, como nós temos visto aqui, um dos traços fundantes da teoria do desenvolvimento econômico. Essa abordagem, ela nasce como uma reação à economia neoclássica do final do século XIX e início do século XX,
e também uma reação à economia liberal, né? Desde Adam Smith e David Ricardo, sobretudo, até Jean-Baptiste Say e Bastiat e alguns economistas aí liberais do início do século XX também. Então, todos os pioneiros do desenvolvimentismo, eles vêm justamente para rechaçar o liberalismo e dizer, olha, a teoria liberal, que quer deixar que os países sigam livremente, vai acabar favorecendo apenas aqueles que já atingiram graus de prosperidade. Aqueles países que estão atrasados não vão avançar, não sairão da condição de subdesenvolvidos livremente. Isso não vai acontecer, então eles entendiam, esses economistas, que era preciso ter políticas estatais significativas, com intervenção, com indução, condução, planejamento de políticas públicas, de obras de infraestrutura, de mobilização de capital externo, se fosse o caso, para gerar essa poupança, para financiar essa grande massa de investimentos em infraestrutura e mesmo investimentos produtivos que gerassem empregos, né? Empregos produtivos e que levassem a renda dos trabalhadores nesses países. Então, essa é uma unidade que existe entre todos esses pioneiros do desenvolvimentismo. Eles diferem em certos aspectos, abordagens, sugestões de caminhos para se chegar lá. E o Myrdal, em específico, aliás, o Myrdal, eu não acabei não falando, ele foi Nobel de Economia em 74, né, que é uma curiosidade interessante, junto com o Hayek, paradoxalmente. Em 1974, Gunnar Myrdal e o Hayek ganham o Nobel de Economia, né? Não poderia ter dois economistas mais antagônicos, mas se tem alguma prova de democracia lá por parte dos juízes do Prêmio Nobel, essa é uma prova, né? Depois eu vou falar sobre essa relação do Myrdal com o Hayek, das contribuições deles, uma comparação, para deixar claro para vocês também esse grande debate econômico dessas escolas aí no século XX. Mas voltando aqui, então o Myrdal, ele vai fazer uma contribuição até ela mais abrangente em escopo do que o Nurse, por exemplo. O centro da teoria, da contribuição do Myrdal aqui é a teoria da causação circular cumulativa ou acumulativa, que nada mais era que ele dizia que os países subdesenvolvidos eles têm um problema, e é justamente um problema de causação circular cumulativa nessas economias, que ela é muito fraca. Ela não dá um impulso, ou um grande impulso, como diria lá o Rosenstein-Rodin, Paul Rosenstein-Rodin, o primeiro que a gente estudou aqui nessa série. Ele tinha a teoria do grande impulso, né, para impulsionar um crescimento econômico elevado para tirar os países da pobreza. Então, são palavras, conceitos diferentes, mas que um lembra o outro, né? Essa próprio conceito de causação circular cumulativa fraca dos países subdesenvolvidos, de modo que eles são pobres porque têm uma baixa produtividade. Tendo baixa produtividade, eles não conseguem gerar riqueza e permanecem pobres. É isso que quer dizer a causação circular cumulativa. Ela lembra muito o círculo vicioso da pobreza do Nurse, que a gente viu aqui também anteriormente, 2 aulas atrás, em que o Nurse dizia, né, até num simplismo, os países pobres são pobres porque são pobres, né? Então não tem estoque de poupança que permita alavancar investimentos produtivos nesses países para sair da pobreza. Assim dizia Nurse. O Myrdal, ele vai falar que essa causação circular cumulativa fraca faz com que não tenha produtividade e, portanto, não gere riqueza também nesse país. Bom, um diagnóstico muito parecido, se não igual, obviamente, mas a proposição do Myrdal é que então o Estado intervenha e busque poupança externa, inclusive, para favorecer o desenvolvimento, e mais do que isso, que o governo também invista em educação,
qualificação da mão de obra e invista na transformação produtiva do país. É algo totalmente em linha do que a gente tem visto dos outros economistas desenvolvimentistas. Eles estão, no fim das contas, falando da mesma coisa. Esses países não têm matriz produtiva industrial, são países atrasados porque são basicamente países agrícolas, com baixíssima presença de capital na economia, capital per capita, e não tendo capital per capita, não tem produtividade e, portanto, não tem renda. O grande desafio é como fazer com que esses países aumente o seu índice de capital per capita e essa presença de capital transforme a produtividade, eleve a produtividade da mão de obra que produz a riqueza para o país. Esse é o grande desafio. E o Myrdal vai propor, então, ali que o governo cabe aí a investimentos em educação, e não só a educação formal, né, a alfabetização, o letramento e tal, mas a qualificação profissional, né? Então, investir em qualificação profissional também é o caminho aí que o Myrdal recomenda. E outra coisa interessante do Myrdal, diferente do Nurkse, que se limitava apenas a esse aspecto econômico, que o país tem que ter poupança para permitir investimento, e o investimento gerar crescimento econômico e o país sair do atraso. Já o Myrdal, diferente do Nurkse, ele vai dizer que, claro, isso é importante, mas o Myrdal também levava em consideração os valores sociais e as instituições como fatores não econômicos que interferem no subdesenvolvimento desses países. E, sobretudo, a questão da desigualdade. Ele vai dizer que essa circulação, a causação circular cumulativa, ela funciona de tal forma que ela deixa os países pobres na pobreza e ela favorece os países desenvolvidos já, então produzindo maior desigualdade entre os países pobres e os países desenvolvidos. Então, esse é um tema também que o Myrdal traz à luz, que é a questão da desigualdade de renda ou de riqueza entre as nações. E aí, por isso, o livro dele justamente se chama Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas, onde ele desenvolveu-se a teoria da causalidade circular ou causação circular cumulativa. E isso impactou muito. O Myrdal teve uma influência muito grande aí, né, nas políticas econômicas do mundo, com essa perspectiva, defendendo o papel do Estado, o planejamento estatal, etc. e tal. Ele teve outros livros que eu quero mencionar para vocês aqui, além do primeiro lá, o Dilema Americano, melhor, o primeiro foi sobre a metodologia da teoria econômica, depois ele escreveu o Dilema Americano, o Problema Negro e a Democracia Moderna, sobre essa questão racial, da desigualdade racial nos Estados Unidos, um livro que teve um impacto, uma influência muito grande nas legislações americanas, decisões judiciais. Outro livro dele é o Drama Asiático, uma pesquisa sobre a pobreza das nações. Ele publicou em 68 esse livro, onde ele estudou precisamente o subdesenvolvimento dos países asiáticos. Ele faleceu em 87, ele não viu muita coisa de fato, quase nada. Mas Coreia do Sul, a China hoje, Singapura, Malásia, vindo aí, outros países aí da Ásia, passado aí 20 anos depois da morte do Myrdal, talvez ele tivesse uma surpresa. Eu não sei qual é que é a tese, qual é que é o que ele escreveu. Bom, o livro é de 68, então realmente em 68 esses países eram muito, muito, muito pobres. Em 57, então, vamos dizer, o grande livro dele de desenvolvimento econômico, que é Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas, publicou em 57. Ele escreveu um sobre o estado de bem-estar social, os limites do estado do bem-estar social. Esse é um livro de 1960. E ele também publicou um livro sobre valores na teoria social. Uma seleção de ensaios sobre metodologia da economia. É uma coleção que discute a inter-relação entre valores sociais e a teoria econômica.
Ele argumenta no livro que é impossível separar completamente os juízos de valor das análises econômicas. E então ele desafia a ideia de que a economia seja uma ciência neutra, né? Como presume os neoclássicos, como presume lá a própria escola austríaca de economia, Ludwig von Mises. Então, nesse sentido, o Myrdal ele vai propor intervenção do Estado, planejamento estatal, também falando em avanços institucionais e políticas que dirimam a desigualdade social desses países. São aspectos que ele trata também, tendo, portanto, comparado com o Nurkse, que a gente viu anteriormente e é parecido com ele tem um foco mais interdisciplinar e não fica só na economia. Uma palavra importante aqui sobre o Prêmio Nobel de Economia do Myrdal e do Hayek em 74. Ambos são agraciados com o Prêmio Nobel e de um lado nós temos o Myrdal, um economista do planejamento econômico, do desenvolvimento econômico, que defendia uma intervenção do Estado muito significativa, sobretudo nos países atrasados, subdesenvolvidos, para que eles saíssem da condição de subdesenvolvidos, e dizia mais, né, eles jamais sairão da condição de subdesenvolvidos se ficar apenas um ambiente de livre mercado e, sobretudo, num contexto de relações internacionais. Aí o Myrdal dizia que, nesse contexto, quem se favorece no ambiente de livre mercado é apenas os países que já estão lá na frente. Os países atrasados ficariam reféns, presos nessa causação circular cumulativa fraca, sem conseguir dar o passo para aumentar a poupança, aumentar o investimento, aperfeiçoar o capital humano do país com qualificação profissional e a mudança da estrutura produtiva desse país para se tornar mais intensiva em capital e, portanto, uma estrutura produtiva mais sofisticada. Já o Hayek, que partilhou com ele o Prêmio Nobel, era o exato oposto, né? O Hayek, na época professor em Chicago, um árduo defensor do liberalismo, um exímio crítico do planejamento estatal, da intervenção estatal e defensor do liberalismo. Para o Hayek, a intervenção estatal ela era contraprodutiva porque ela distorcia a questão alocativa dos recursos na economia, portanto, no fim das contas, prejudicando o processo de desenvolvimento, digamos assim. E também dizia mais que o esforço de planejamento estatal da economia trazia um risco e, na verdade, um perigo, que é a extinção, a redução e até a extinção das liberdades individuais, um valor sagrado para o Hayek. Então, o Hayek era um profundo crítico do planejamento estatal, pelo fator contraprodutivo. Ele não acreditava que o planejamento estatal favorecia o desenvolvimento econômico e, pior ainda, defendia que o planejamento estatal era um risco e um perigo para as liberdades individuais. Então, o Hayek tinha uma perspectiva quase que metafísica também do seu pensamento, né? Ele estava preocupado com liberdades individuais, porque também não é só por causa disso, mas também Hayek acreditava que liberdades individuais era o melhor meio para o crescimento econômico, para o progresso. Embora tenhamos que ser precisos aqui, o Hayek era um pensador social, um economista, ok? Mas também um pensador social, um teórico da política, da filosofia do direito e por aí vai, até da sociologia. Ele tinha uma interdisciplinaridade avassaladora. Então, esse escopo de conhecimentos e disciplinas que o Hayek abarcava, ele pensava a sociedade como um organismo vivo que não só em busca de crescimento econômico, geração de riqueza, pautava os estudos dele e a defesa dele. Embora ele tinha também essa perspectiva, mas sobretudo uma perspectiva crítica. Ele escreveu muito sobre os riscos da intervenção na política monetária com expansão do crédito,
até foi por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né, lá sobre as contribuições dele sobre os ciclos econômicos. E os ciclos econômicos para Hayek, assim como para Mises, era motivado, eles aconteciam porque o governo intervia, seja o próprio governo ou através do seu Banco Central, e reduzia artificialmente a taxa de juros da economia ou expandia a base monetária, gerando um aquecimento artificial da economia e, portanto, um crescimento artificial da economia, mas que logo ali na frente pressões inflacionárias fruto desse crescimento artificial trariam a fatura aí de uma necessidade de subir juro, de conter a expansão monetária para segurar a inflação, para não haver uma corrosão do poder de compra da moeda maior ainda e tal, e no limite até a dissolução do sistema monetário. E quando o governo tinha que então tomar essas medidas restritivas, purgatórias, para corrigir um excesso artificial criado anteriormente, viria uma grande crise econômica e, portanto, o fechamento, o encerramento do ciclo econômico, né? O período de boom e depois o período de declínio e depressão. Então, por isso, Hayek foi reconhecido e agraciado com o Prêmio Nobel de Economia por essa contribuição. Mas veja que ela é muito mais crítica. Ela é uma análise crítica de teorias econômicas que defendiam a condução, a manipulação da taxa de juros, a expansão da moeda, do crédito, como uma fonte de crescimento econômico. Mas o Hayek, então, também defende um princípio filosófico liberal de não intervenção do Estado, de um Estado diminuto, pequeno, com pouca intervenção, pouca tributação, privatização de estatais e tal, porque o planejamento não prestaria e tudo isso significava uma redução e até, no limite, uma estrangulação da valorosa liberdade individual que Hayek tanto prezava. Então isso um pouco do debate, né, e da tensão entre o Myrdal e o Hayek, ambos dividiram o Prêmio Nobel no mesmo ano, de 1974, e esse é um dado bem legal para a gente ter e ver que o debate econômico é muito rico, é muito polêmico, ele é muito tensional e realmente fica difícil, ou não é trivial, digamos assim, você tomar uma decisão de qual deles é o superior, assim, num sentido muito absolutista, digamos assim, porque realmente cada um desses grandes economistas tem as suas razões, os seus motivos e os seus fundamentos. A crítica, por exemplo, que o Myrdal faz à economia neoclássica, ela pode muito bem ser partilhada pela perspectiva dos austríacos, do próprio Hayek, que também eram críticos da abordagem neoclássica, pelos seus limites e imperfeições assim realmente evidentes. Então fica esse registro aqui. Pessoal, desse modo a gente fica por aqui. Eu peço que você divulgue o canal, curta aqui, assine o canal, e o próximo vídeo nosso nós vamos falar sobre o economista Michał Kalecki. Também foi um macroeconomista aí que deu sequência depois do Keynes, mas ele tem especificamente uma contribuição nesse tema aqui do desenvolvimento econômico, e ele está incluso selecionado como um dos pioneiros aí do tema das teorias do desenvolvimento econômico. Tá bom, pessoal? Curta aqui, assine o canal e até a próxima aula.